Sabe que inúmeros estudos já saiu sobre a espinheira santa? E estudos também da Embrapa, que é uma instituição muito séria aqui no Brasil. Estudos médicos, estudos da parte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E por que eu citei esses países? Porque a espinheira santa, ela dá principalmente nos estados, nas localizações que a temperatura é mais amena. E na verdade, muitos estudos têm mostrado até mesmo mapeamento genético dessa planta, desse caule, dessa raiz da espinheira santa. E chegou à conclusão que ela tem na sua composição algumas coisas, tipo catequinas, ácido tônico, silício, fredenelina, que é uma coisa pouco conhecida, e tanino. E essas substâncias, elas têm ação protetora no estômago, ação antisséptica, ação cicatrizante, ação diminuir retenção de líquidos. Então começaram a estudar esses efeitos em pessoas e chegou-se em algumas conclusões. A grande fama da espinheira santa, desse chá, que depois eu vou explicar no final como é que se faz e quais as contraindicações que não pode utilizar, no finalzinho do vídeo eu vou falar em relação a isso aí, é o seguinte: ela é muito boa para quem tem problemas de doença do refluxo gastroesofágico, problema de estômago. Pessoa que arrota muito, pessoa que diz que come e fica estufada, quem tem azia, queimação, aquele aperto no peito, aquele aperto torácico do refluxo, que sempre tem que descartar se não é algum problema cardíaco. Muitos pacientes que chegam com dor no peito, obviamente eu peço uma avaliação cardiológica, um eletro, uma esteira, descartou, pode ter certeza que é refluxo. Pessoas com gastrite, com úlcera, com erosões, com duodenite. Na verdade, o que a espinheira santa faz, os componentes que tem nela? Na verdade, ela aumenta a produção do muco gástrico, que é protetor da parede do estômago. Todo o estômago tem um muco, porque não esquece que tem o ácido clorídrico. Tem pepsina, tem fator intrínseco, que é o suco gástrico, que é extremamente ácido. E quando nós perdemos esse muco, aí começa a inflamar e machucar o estômago. Aí dá gastrite, dá erosão, dá úlcera e uma série de outros problemas, patologias, até mesmo sangramento e até mesmo em casos muito excessivos, uma perfuração, porque perdeu toda a camada mucosa protetora. E a espinheira santa, os estudos mostraram que ela aumenta a produção desse muco, não deixando que os ácidos gástricos acabem por lesar essa mucosa. Então, realmente, para a parte do estômago, ela tem um efeito benéfico. E olha que interessante, ela tem um efeito benéfico em relação ao H. pylori, Helicobacter pylori, que a maioria das pessoas já ouviram falar, que é uma bactéria que tem no estômago de 60% a 70% da população que nós adquirimos por alimentação, por água, que nós sabemos que o Helicobacter pylori é o principal causador de úlceras gástricas e úlceras duodenais do duodeno, na primeira porção do intestino delgado, logo que sai do estômago, e também relação o Helicobacter pylori, essa bactéria, com o câncer gástrico. Então, ele tem que ser erradicado. E, na verdade, a espinheira santa tem um efeito, não é bactericida, que mata essa bactéria, porque o Helicobacter pylori é uma bactéria. Ele tem um efeito bacteriostático. O que quer dizer isso aí? Ela inibe que ele se multiplique, que ele cresce. E agora vem uma coisa extremamente moderna, tanto para pacientes como para médicos que estão nos assistindo aqui. Muitas pessoas fazem endoscopia e vem assim, exame normal e mostra bactéria positiva. Ou outros veem uma gastrite inativa, ou gastrite leve, esofagite leve e H. pylori positivo. Os estudos atuais mostram que não precisa você matar. Você não precisa tomar aquele antibiótico 4 de manhã, 4 de noite por 14 dias, depois mais protetor gástrico por 28 dias. Porque, na verdade, a maioria das pessoas tem o Helicobacter pylori. E se não está com uma gastrite ativa de 2º para 3º grau, ou uma úlcera gástrica ou duodenal, ou uma esofagite de 2º e 3º grau, ele não tem efeito maléfico no estômago. Então, se nós diminuir a multiplicação do Helicobacter pylori, e a espinheira santa faz isso com esse efeito bacteriostático, menos bactéria, menos ação na gastrite, em úlcera, esofagite. Então,
é interessante também para a bactéria. Outra coisa, a espinheira santa já foi documentado que ela é ótima com efeito antiflatulento, ou seja, contra gases. Pessoas que eliminam muitos gases ou o contrário, pessoas que ficam com a barriga muito inchada, distendida, é interessante por causa do tanino. Tanino, ele inibe o excesso de fermentação digestiva causado pela nossa microbiota intestinal, que é a nossa flora intestinal, que às vezes, dependendo de alguns tipos de alimentos, ou até mesmo da tua flora intestinal doente, que chama-se disbiose, acaba por causar muito gases. E o efeito do tanino, que tem na espinheira santa, ele diminui muito esses gases e essa sensação de peso ou de excesso de flatulência. Uma coisa muito importante também na minha área da coloproctologia, ele tem um efeito benéfico no funcionamento do intestino, porque ele tem mucilagem. Mucilagem é como se fosse uma goma, que na verdade faz aumentar o peristaltismo intestinal como se fosse uma fibra. Na verdade é uma fibra. A única coisa que eu digo, fibra tem que ter água. Se você não ingerir bastante água ao longo do dia, você não irá ter essa melhora esperada. Outro efeito benéfico, ele tem efeito diurético. É um efeito leve a moderado, não é muito forte, mas ele existe. Ou seja, pessoas que têm muita retenção de líquido. Eu fico muito inchado ao longo do dia. A espinheira santa, os estudos têm mostrado que tem efeito benéfico em relação a isso. Até mesmo pessoas que têm pressão alta, leve, se você tomar isso aí, o efeito diurético, vai auxiliar a controlar a tua pressão. Não que você tenha que parar de tomar o seu medicamento, fale com o seu médico. Mas muitas vezes você consegue diminuir a dose dele por orientação médica. Não faça nada da sua cabeça, porque existe profissional de saúde especificamente para lhe orientar em relação a isso aí. E a espinheira santa, por fim, em relação aos estudos com comprovação científica, ela é benéfica para a parte da cicatrização. Ela é um antisséptico e ao mesmo tempo cicatrizante. Tem substâncias nela que ajudam a cicatrização de feridas, até mesmo feridas operatórias. Ou algum tipo de machucado, pessoas que já não cicatrizam muito bem, também tem esse benefício. Existem alguns benefícios, pessoal, que todos os estudos estão mostrando que é para esse lado. Mas ainda nós temos que esperar um pouquinho, que tem que chegar uns estudos mais conclusivos. Um deles é o seguinte, está mostrando que a espinheira santa tem um efeito antileucêmico, porque ele é um antioxidante potente, tem 3 substâncias, que agora não vem ao caso, que agem para prevenir as leucemias. E são vários tipos de leucemia. Outra coisa que está mostrando muito, que ele age contra a Escherichia coli, que é uma bactéria que causa muita infecção urinária da repetição, principalmente em mulheres, por causa da proximidade do ânus com a vagina, que a maior parte das infecções do trato urinário feminino vem da parte do ânus. Mas isso aí nós temos que esperar ainda para poder ver alguns tipos de estudos para finalizar e concluir em relação a esse assunto. Vamos lá. Quem não pode usar? Quais são as contraindicações não deve usar? Mulher grávida, porque pode aumentar a contração uterina, e isso aí tem um efeito abortivo. Mulher que está amamentando, porque ele age sobre a prolactina e pode inibir a produção do leite, coisa interessante. Adolescentes e crianças com menos de 12 anos não têm estudos benéficos em relação a isso aí. E pessoas que têm hipotensão, pressão muito baixa. Se eu falei que tem um efeito diurético, você tem a pressão baixa, você vai tomar isso aí e vai acabar baixando mais a tua pressão, ok? Como usar o chá de espinheira santa? Existe cápsulas, doutor Fernando Lemos? Sim. Geralmente você usa 2 cápsulas de 8 em 8 horas. Na verdade, cada cápsula tem mais ou menos 13,3 gramas de tanino. Mas, sinceramente, eu prefiro, quem quer utilizar o chá. Como é que você utiliza? Você compra as folhas desidratadas e você pega, olha, eu não vou falar em gramas, para ficar mais fácil, que os pacientes têm pedido para eu falar de forma mais simples em relação a medidas. Pegue uma colher de sobremesa. Não é a pequena de chazinho e nem a grande de sobremesa. Uma colher de sobremesa bem cheia. Você vai diluir em 150, 200 ml de água quente, infusão. Como se fosse fazer um chá. Espere esfriar e tome imediatamente. Eu tenho visto, e alguns pacientes já me mandaram, dizendo que pode preparar e ficar tomando ao longo do dia, deixar parado ali. Não, isso não é correto. Perde o efeito benéfico da espinheira santa. Você tem que preparar a infusão
espera dar uma esfriadinha, uns 5 a 10 minutos, até para poder ter toda aquela mistura em relação ali na água. E depois você toma imediatamente. Que horário? Após as 3 refeições. Após café, após almoço e após a janta. Antes que você pergunte quanto tempo, o tempo que você quiser utilizar. Ah, se eu quiser utilizar apenas durante o período para melhorar minha parte digestiva, parte gástrica, pode? Pode. Mas não esqueça, você está fazendo um tratamento com o teu gastro, com o teu coloproctologista, com o teu cirurgião digestivo, para a parte do teu estômago com medicação, pode tomar medicação e também tomar a espinheira santa. Depois que acabar o prazo da medicação, tenta sustentar com a espinheira santa e pode fazer e faça uma endoscopia digestiva depois para você ter um controle, para ver como é que está a tua lesão, a tua gastrite, a tua úlcera, a tua duodenite, a tua esofagite. Isso é muito interessante todos fazermos, porque eu acho que a gente tem que ter comprovação científica em relação ao uso desse tipo de chá. Resumindo, chá de espinheira santa faz bem para o estômago, intestino e outras partes do corpo? Verdade. Tem comprovação científica? Sim. Pode tomar com tranquilidade? Ok. Mas muito cuidado com chás que não têm estudos comprovados, que você diz, mas foi meu vizinho, minha amiga, minha parente, meu chefe que me indicou. Cuidado.